dia. Então, a gente vai ver gravitação universal, viu? Nosso novo conteúdo. E qualquer dúvida, surge as perguntas, viu? Lá no portal. E nossos encontros das aulas online. Vamos lá. Então, gravitação universal, né? Então, gravitação é o estudo das forças de atração entre massas, que é força de campo gravitacional, e dos movimentos de corpos submetidos a essas forças. Aí um pouco da história. Vamos falar sobre Platão, Ptolomeu, é isso. Tem também o Copérnico, Kepler. Então, Platão, quem foi Platão? Platão foi aluno de Sócrates e professor de Aristóteles, filósofo grego mais conhecido e estudado até os dias atuais. Então, o sistema para ele era o Sol, que fazia parte Sol, Lua e Terra. Os planetas mais conhecidos foi o Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. Sendo que são 8 planetas, não é isso, gente? São 8 o modelo aceito para o sistema solar é baseado o de Copérnicos, não é isso? São 8 planetas que gravitam em torno do Sol. É isso? Ptolomeu, quem foi Ptolomeu? Então, Ptolomeu é matemático, geógrafo e astrônomo, propôs o modelo planetário em que a Terra era o centro do sistema solar. Não é isso? Vocês lembram? Que, segundo ele, o sistema e não a Terra seria o centro em torno do qual deveria gravitar em órbitas circulares a Terra e todos os planetas conhecidos. Não é isso? Então, os planetas giram em órbitas circulares concêntricas em torno da Terra. Século II depois de Cristo, em questão em vez de Platão ser 4 antes de Cristo. Sistema planetário de Ptolomeu. Então, Nicolau Copérnico, heliocêntrico. Heliocentrismo, da mesma coisa, é no meio de tudo, o Sol repousa imóvel. Com efeito, quem colocaria neste templo de máxima beleza o doador de luz em qualquer outro lugar, que não aquele de onde ele pode iluminar todas as outras partes, né? Então, quer dizer, embora mais simples que o Ptolomeu, o modelo de Copérnico, heliocêntrico, é isso, pois admitia que o Sol como centro do universo. E encontrou grande obstáculo para sua aceitação, já que se contrapunha aos preceitos antropocêntricos da Igreja. O Kepler, a partir das observações feitas por Galileu Galilei, ele elaborou um trabalho científico, tendo o Sol como referência, né, como principal do que a Terra, provocando através de 3 leis, matematicamente, as relações entre os períodos, posições, velocidades e trajetória dos planetas. E vamos estudar agora também as leis de Kepler. Então, ele baseou em 3 leis, né? Lei das órbitas, lei das áreas e lei dos períodos. O que quer dizer a lei das órbitas? As leis das órbitas dizem o seguinte, que todos os planetas se movem em órbita elíptica, né? Em ordem elíptica, com o Sol ocupando um dos focos, né? O Sol ocupando um dos focos. O ponto da órbita mais próximo do Sol é o periélio, que quer dizer é o mais distante. E o afélio é o mais próximo, né? Então, o ponto da órbita mais próximo do Sol é o periélio.
é o periélio, enquanto mais distante é o afélio. Né? Aqui, ó, distante, a distância aqui, então mais próximo, periélio, e o mais distante, afélio. E tem o raio, né? Raio, tá aqui, é a soma da distância 1 com a distância 2, dividido por 2. Essa figura mostra que a Terra, que a órbita da Terra é elíptica, né? Como eu falo aqui no contexto, e que o Sol está um dos focos. O Sol está um dos focos. Aqui. De acordo com uma das leis de Kepler, cada planeta completa ou varre áreas iguais em tempos iguais em torno do Sol. Como as órbitas são elípticas e o Sol ocupa um dos focos, conclui-se quando o planeta está mais próximo do Sol, sua velocidade aumenta. É verdade, não está certo. Quando o planeta está mais distante do Sol, sua velocidade aumenta? Não. Aumenta quando está mais próximo. Quando está mais distante, não aumenta nada, viu, gente? Só quando está mais próximo do Sol que sua velocidade aumenta. 3. A velocidade do planeta em sua órbita elíptica, independente de sua posição relativa ao Sol, tá? A velocidade do planeta em sua órbita elíptica independe de sua posição relativa ao Sol. Não, a velocidade orbital do planeta depende do raio, viu? Ela depende do raio de sua órbita. Portanto, ela depende de sua posição. Ela não independe, ela depende, por estar errado. Então, o 1 está correto. Assinale aquilo que for verdadeiro em relação à primeira lei de Kepler, que é a lei das órbitas. A primeira lei é válida para qualquer sistema de corpos em gravitação? Sim, não importa a gravidade, né? Sempre em corpos em gravitação que possui gravidade, possui sim, está dentro da primeira lei de Kepler, porque tem um raio, né? As distâncias. De acordo com a primeira lei de Kepler, todas as órbitas são elípticas? Não. As órbitas podem ter diversos formatos, até mesmo circulares ou hiperbólicos. A excentricidade das órbitas planetárias é dada pela razão do semi-eixo maior e menor da elipse. A excentricidade é dada pela razão da distância entre os focos da elipse pelo seu maior semi-eixo. Então, ela é válida para qualquer sistema de corpos em gravitação. Certo? E a segunda lei, que são a lei das áreas. A linha imaginária que liga um planeta até o Sol, as linhas imaginárias que ligam um planeta até o Sol, varre áreas iguais em iguais intervalos de tempo. Sendo a área, né? Área 2 aqui, área 1, e o intervalo de tempo. Então, área é igual a velocidade areolar vezes variação do tempo, viu? Esse VA quer dizer velocidade areolar. Então, a área é igual a velocidade areolar vezes o intervalo de tempo, né? Porque ele está girando a velocidade x em um intervalo de tempo x. O ônibus espacial Atlantis foi lançado ao espaço com 5 astronautas a bordo e uma câmera nova. Queria substituir uma outra danificada por um curto-circuito no telescópio Hubble. Depois de estarem em órbita a 560 km de altura, os astronautas se aproximaram do Hubble. Os astronautas saíram do Atlantis e se dirigiram ao telescópio. Ao abrir a porta de acesso, um deles exclamou: "Esse telescópio tem a massa grande, mas o peso é pequeno."
Considerando o texto e as leis de Kepler, pode-se afirmar que a frase dita pelo astronauta não se justifica, porque a força-peso é a força exercida pela gravidade terrestre, neste caso sobre o telescópio, e é a responsável por manter o próprio telescópio em órbita. É isso porque, força-peso por causa da gravidade da Terra. A terceira dos períodos, né? Lei dos períodos, diz que para todos os planetas, o quadrado do seu período de revolução é diretamente proporcional ao cubo do raio, sendo K a constante de Kepler, viu? R é o raio e T é o período. Também sendo que, como K é uma constante, aqui há duas constantes. Constante da gravitação universal e tem esse π, que corresponde a 3,14, né? E quanto à gravitação universal, se corresponde a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11. E M é a massa do Sol, que corresponde a esse valor, 1,98, aproximadamente 2, né? 2 vezes 10 elevado a 3 kg, a 30 kg. Tá? Então aqui a Terra, o ponto está dizendo que é o Sol, é a distância mínima, que é o raio mínimo, e o raio máximo, que está bem maior. Então, para a terceira lei, essa fórmula, que é a lei dos períodos. Considera o raio médio da órbita de Júpiter em torno do Sol igual a 5 vezes o raio médio da órbita da Terra. Segundo a terceira lei, o período da revolução ou de revolução de Júpiter em torno, viu, gente? Em torno do Sol é de aproximadamente. Então, como período ao quadrado ele é diretamente proporcional ao cubo do raio, que é um constante igual a constante, então, período é igual a constante, né? Trabalhando cruz credo, raio ao cubo, que o período ao quadrado é igual. A constante, ele não deu, então a constante como sendo 1. O raio, né, ele diz que é 5 vezes o raio, então é 5, R é 5, então porque é o cubo. Então 5 ao cubo é 125. Como o período está ao quadrado, então tem que tirar a raiz quadrada do 125, que dá aproximadamente 11,18. Agora, a outra parte da gravitação universal, de Newton. A lei da gravitação universal é a lei física que foi descoberta pelo físico Isaac Newton. Ele estuda para calcular o quê? O módulo da atração gravitacional existente entre dois corpos dotados de massa. É isso? Dois corpos dotados de massa. A força gravitacional é sempre atrativa e age na direção de uma linha imaginária que liga dois corpos. Tipo, eu e a Terra, né? Eu e a Terra. Então, eu tô pisando aqui no chão. Há uma gravidade, por causa da lei da gravidade, que é justamente a gravitação universal, viu? Então, cada gravidade, todos os corpos são, intactos no chão. Se não fosse essa gravidade, a gente o quê? Flutuava. Além disso, em respeito à terceira lei de Newton, que é a lei da ação e reação, a força de atração é igual para os dois corpos interagentes, mas independe de suas massas, né? Independente de suas massas, não importa. Importa, não importa, não importa. Há uma atração, tipo eu e a Terra, como eu tinha falado, atração para baixo. O meu corpo é atraído para baixo. Eu não flutuo por causa justamente da gravidade. De acordo com Isaac Newton. Então, de acordo com Isaac Newton, ele diz que dois corpos atraem-se por uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas
inversamente proporcional ao quadrado da distância que o segue. Então, 2 copos atrás-se por uma força. Que está justamente aqui a fórmula, né? 2 copos é atraído por uma força diretamente proporcional pelas suas massas e inversamente proporcional à distância ao quadrado, ou quadrado da distância, ou raio, viu, gente? Raio ou distância. Sendo que esse G é chamado constante da gravitação universal, como eu falei lá na lei de Kepler, que vale 6,67. E daqui pode esquecer, viu? 6,67 V10 elevado a menos 11, tá? Então, esse valor corresponde à força gravitacional existente de duas massas de 1 kg distanciada por 1 metro. Então, aqui tá a forma da força gravitacional. Calcule o valor da força de atração gravitacional entre o Sol e a Terra. Aí deu a massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30. A massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24. E a distância do Sol à Terra, 1,5 vezes 10 elevado a 11. Então, tá aqui, né? Vamos mostrar aqui, sendo que a constante gravitacional 6,7 aproximadamente, né? 6 vezes 67, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Então, pela fórmula, gravidade, o produto de suas massas, diretamente ao produto de suas massas, sobre o quadrado da distância. Gravidade, 6,7 vezes 10 menos 11. A massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30, vezes a massa da Terra, 6 vezes 10 elevado a 24, sobre a distância. Distância, 1,5 vezes 10 elevado a 11, só porque é ao quadrado. Viu, gente? Então, multiplicando 6,7 vezes 1,2, dá 8,04. Menos 11 mais 55, 44. 2,25 vezes 10 elevado a 22, porque 1,5 vezes 10 elevado a 11 elevado a 2, somente aqui no expoente, né? 11 vezes 2, 22. E 1,5 ao quadrado deu 2,25, porque esse quadrado é quanto para os expoentes e quanto para a base. Não mexe na potência 10. A potência 10 permanece. Então, multiplicando, né? 6,7 vezes 1,2 deu 8,04. Menos 11 mais 55 dá 44. Aí repete daqui de baixo. 8,04 dividido por 2,25 dá aproximadamente 3,573. 44 menos 22 é igual a 22 Newton, porque é força. A unidade medida para a força é o Newton, né, gente? Como aqui está somando, ele sobe, subtraindo. Então, fica 44 menos 22, que dá 22. E é só, gente. Obrigada. Até a próxima. Depois a gente tira nossas dúvidas com a nossa atividade. Tá bom? Já já a gente vai se encontrar. Estudem. Beijo, obrigada.